Olá pessoal, bem-vindos ao Análise Econômica do mês de dezembro. Eu sou a Fernanda Souza, da BTG Pactual Asset Management, e para essa última edição do ano de 2024, a gente está com uma convidada aqui especial, Stephanie Birman, sócia e economista do BTG Pactual. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Fernanda. Vamos falar aqui sobre esse mês que está sendo super volátil, né? Começando e vamos ver aí o que vem pela frente. Muitas novidades, né? Muitas. Eu já gostaria então de começar sobre o destaque ali, que na verdade foi no finalzinho do mês de novembro, mas tem impactado e trazendo toda essa volatilidade agora para dezembro, provavelmente nos próximos meses também, que é o pacote fiscal. Antes de você detalhar sobre ele, eu gostaria que você explicasse o que é o pacote fiscal, arcabouço fiscal, que o pessoal também ouve bastante sobre esses termos, né? Então trazer um pouco mais esse lado educacional e a gente entra aí nesses impactos. Ótimo. Então, por que o governo, na verdade, começou a debater essa questão do corte de gastos, né? Porque, no fundo, esse pacote fiscal, o que ele é? Ele é um corte de gastos, né, que vai valer aí para os próximos anos, começando no ano de 2025. Por que ele é necessário? No fundo, quando a gente olha no ano passado, em 2023, o governo aprovou o novo arcabouço fiscal. E lá, eles limitavam as despesas. Então, as despesas, né, os gastos fiscais, eles só podem crescer no intervalo entre 0,6% a 2,5% em termos reais. Então, os gastos, né, do governo, eles podem crescer, né, tem um crescimento real, mas é nesse intervalo. E aí, quando a gente olha as despesas, grande parte das despesas, elas são engessadas. E, por exemplo, os gastos com previdência, que é metade do orçamento público, eles crescem mais do que esse 2,5%, ou seja, mais do que esse intervalo. Então, para esse arcabouço ele ser sustentável ao longo do tempo, ou seja, a gente não ter as despesas públicas crescendo mais que 2,5%, é necessário, né, quando a gente olha a trajetória, que tenha algum corte de gasto. Então, é para isso que o governo começou a pensar nesses cortes, justamente para trazer sustentabilidade para esse arcabouço fiscal, tá? E aí é nisso que foi pensado esse pacote. Mas qual que foi o ponto dele, né? Se a gente olhar, o mercado teve uma reação ali que não foi boa, foi uma reação negativa. Por quê? Se a gente olhar o tamanho do corte de gastos para os próximos 2 anos que o governo anunciou, foi ali em torno de 70 bilhões de reais, e aí ele vai crescendo ao longo do tempo, né? E aí a conta das pessoas diverge um pouco sobre quanto que seria necessário de corte para, de fato, deixar esse arcabouço, vamos dizer assim, sustentável. Então, assim, eu acho que antes, do anúncio do pacote, eu talvez tinha uma perspectiva que essa sustentabilidade ou que o governo ganharia um tempo maior em relação ao arcabouço, em relação a, em algum outro momento, ter que discutir novamente essa questão do corte de gastos. E quando, acho que os analistas olharam, eles falaram, poxa, talvez não vai durar tanto tempo assim. Talvez em algum novo momento, em 2027, o governo vai ter que realmente pensar de novo nessa questão dos gastos. Então, esse foi um primeiro ponto. Além disso, assim, durante o mês, como ele demorou para ser divulgado, durante esse mês, né, de discussão, várias opções foram sendo divulgadas, né? Várias possibilidades de corte de gastos. E eu acho também que tinha alguma expectativa que tivesse alguma mudança mais estrutural pensando ali nos próximos anos. Então, teve a questão da mudança do salário mínimo, que foi importante, ou seja, o salário mínimo, na nova regra, ele só vai poder crescer num intervalo também até 2,5%. Hoje, a regra do salário mínimo, que vigora hoje, ela é basicamente o quê? A inflação mais o crescimento real do PIB de 2 anos atrás. Então, se a gente olhar o PIB de 2 anos atrás, ele até foi revisado, foi 3,2%. Esse ano vai ser 3,5% ou mais. Então, pela nova regra, né, sendo aprovada, ele só vai poder crescer até esse 2,5%. Então, obviamente, tem um ganho, é uma medida mais estrutural. Agora, foram aventadas, por exemplo, a possibilidade de mudar o piso mínimo de saúde e educação. Então, vamos dizer assim, outros pontos que poderiam trazer também ao longo, vamos dizer assim, dos anos, uma economia maior, embora não no curto prazo, mas ao longo do tempo. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, junto com esse pacote, ou seja, junto com o corte de gasto para os próximos anos, o governo também anunciou uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tá? Do ponto de vista fiscal, o governo falou o seguinte, olha, essa isenção, que obviamente ela precisa ser aprovada, etc., ela vai ser neutra do ponto de vista fiscal. O que isso significa? Olha,
Vai ter uma taxação também. Se a gente olhar, por exemplo, até quem ganha R$ 5.000, dá quase 80%, vamos dizer assim, das pessoas que pagam ali imposto de renda. E se a gente olhar o resto, ou as pessoas que, na verdade, não é nem o resto, as pessoas que ganham mais de R$ 50.000, elas vão ter vamos dizer assim, um imposto mínimo efetivo de 10%. Tá? Então, esse imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês, vamos dizer assim, financiaria essa isenção de imposto de renda. Então, do ponto de vista fiscal, poderia ser neutro. O problema é que, do ponto de vista da economia, vamos dizer assim, do crescimento econômico, isso seria mais um estímulo fiscal. Por quê? Se a gente olhar, ele valeria para 2026 e o custo dele é de 35 bilhões, tá? Estimado pelo governo. Então, no fundo, o que é essa isenção? No ano de 2026, teria um pagamento, uma transferência de 35 bilhões para as pessoas que ganham até R$ 5.000, e isso, né, grande parte, vamos dizer assim, viraria consumo, investimento, então, assim, vai contribuir para um crescimento maior do PIB. Qual que é o problema? Seria bom se a gente não tivesse, nesse momento, numa economia que ela cresce, como eu comentei antes, mais de 3,5% esse ano. No ano que vem a gente tem uma desaceleração, porque a gente tem a taxa de juros mais alta, mas a inflação esse ano vai ser próxima de 5%, o ano que vem a gente projeta 6% de inflação, a taxa de desemprego ela está no mínimo histórico, então é uma economia que ela está muito forte, mas como a inflação está alta, ela precisa desacelerar. Então, esse que também foi um pouco dessa percepção. Poxa, será que é necessário um estímulo fiscal nesse momento? Além, só um último ponto é o seguinte, bom, então o governo mandou esse pacote de gasto, de corte, né, de gasto, junto com essa questão da isenção, mas ele precisa ser aprovado. E é importante que essa aprovação ela ocorra de maneira rápida. Acho que seria importante. Então, acho que teve um desapontamento inicial, mas se fosse aprovado de maneira rápida, eu acho que seria um ponto importante. Então, é isso que a gente vai avaliar aqui nesse mês de dezembro. O quão rápido, né, vai ser essa aprovação, que é um projeto de lei e uma PEC. Não, muito bom. Então, a gente falou aqui um pouco em relação a regras, né, que seria a parte do arcabouço e todo esse controle dos gastos do governo. Mas tem um ponto também que tem um impacto muito grande, que é em relação à taxa de juros, né? E o pessoal já está vendo também essa movimentação agora no mês de dezembro. O que esperar para a taxa Selic no próximo Copom? Então, você fez um ponto bem importante. Então, como teve esse desapontamento inicial com o pacote, o que aconteceu? Na verdade, a gente viu uma depreciação do câmbio, né? Então, o câmbio passou a negociar em torno dos R$6. Então, uma depreciação em relação à última reunião do Copom, mais ou menos uns 5%. Além disso, as expectativas de inflação nesse período entre as reuniões, entre a reunião de novembro e a reunião do Copom do dia 11 de dezembro, as expectativas de inflação para o ano de 2024, 2025, 2026, elas subiram. Então, hoje, quando a gente tenta, né, replicar o modelo do Banco Central, o que a gente vê é que a projeção do próprio Banco Central para a inflação no horizonte relevante, ou seja, onde a política monetária vai ter efeito, ela subiu. Então, ela deve estar, hoje, né, nas nossas contas, esse modelo ele deve apontar para uma taxa Selic acima de 15%. Então, a taxa hoje Selic está em 11,25%. Então, é um ciclo, é um tamanho, vamos dizer assim, de orçamento muito grande. O que, na nossa avaliação, faz sentido o Banco Central acelerar o ritmo de alta da Selic e acelerar mais do que o esperado. Então, a última alta, o Banco Central começou com uma alta de 25 pontos base, foi para 50. A nossa avaliação é que o Copom deveria entregar agora uma alta de 100 pontos base. Por quê? Olha, a gente tinha uma avaliação de que o Copom deveria acelerar para 75 pontos base, porque a gente já estava vendo a inflação um pouco mais alta, a parte de serviços da inflação que é ligada à atividade econômica mais alta, a gente achava que o Banco Central deveria ir para 75 pontos base. Desde essa nossa avaliação, que já dura mais ou menos um mês, a gente teve uma depreciação adicional do câmbio, né? Então, na nossa avaliação, o Copom ele deveria entregar uma alta de juros um pouco mais forte, vamos dizer assim, do que está precificado. A nossa avaliação também é que o Copom deveria indicar que a outra reunião, que é a reunião de janeiro, deveria também ser de 100 pontos base. Por quê? Se a gente olhar nos últimos meses, o Copom tem preferido não indicar, né, as próximas reuniões, ou seja, deixar em aberto, dependendo, porque tem muita incerteza com relação aos dados, inflação, atividade, cenário externo. Mas na nossa avaliação, se o Copom sobe 100 bases e não fala nada para a reunião seguinte, é possível que o mercado vai precificar muito mais do que 100 bases para a próxima reunião. E na nossa avaliação, os 100 pontos base já é um ritmo bem alto, né? Por mais que o tamanho do ciclo provavelmente vai ser alto, acho que 100 está num ótimo tamanho, em 2, 3 reuniões você já subiu 200, 300 pontos base. Então, na nossa avaliação, não há necessidade
né, do Copom subir mais do que isso. E ele indicando, ele também vai diminuir um pouco a volatilidade, porque se ele deixa em aberto, as pessoas ficam sem saber. A outra é 150, aí vai ter gente que sai um dado melhor, as pessoas acham que é 50. Então, assim, para tentar diminuir as opções, acho que deixar o 100 basis, acho que seria bom. E mesmo que a gente seja errado, olha, o Copom não vai subir, vamos dizer assim, para muito além de 14, né? Se a gente olhar o nível da taxa Selic ali desde 2015, né, o máximo que foi lá em 2015 era 14,25. Vamos supor que ele nem vá além dessa taxa, tá? Olha, a taxa hoje é 11,25. Mesmo que ele pare em 14,25, estou aqui só colocando um cenário hipotético, são 300 pontos base daqui, né? Então tem um espaço realmente para ele entregar um pouco mais do que está precificado e tentar ganhar essa credibilidade. A nossa avaliação é que o cenário de inflação prospectivo ele está bem desafiador. Então seria importante o Copom mostrar de fato que tá realmente determinado a trazer essa inflação para a meta. Acho que isso teria ganho em termos de expectativa, de eventualmente até atrasar esse processo de alta das expectativas. Em relação ao câmbio, a gente também acha que teria um efeito positivo. E, obviamente, o mais importante seria que, junto com essa reunião do Copom, o Congresso aprovasse esse pacote de corte de gastos. Aí eu acho que, né, a gente estaria numa situação bem mais favorável do que a gente está hoje, que ainda tem alguma incerteza com relação ao timing da aprovação, etc. Esse ponto seu sobre o câmbio, né? Então, o dólar batendo esses 6 movimentou muito o mercado, acho que o pessoal tem falado bastante sobre isso, mas você acredita que essa vai ser a nova base, né, a casa dos 6, ou tem uma expectativa para a gente voltar ali para a casa dos 5? Olha, 6 e 5 agora já ficaram assim, bem longe, né? Ficou longe um do outro. Eu acho que a única questão é o seguinte, olha, como eu falei, a gente está negociando com dólar a 6, mas o Copom não teve ainda a reunião do Copom, né, na verdade, e esse pacote ainda não foi aprovado. Então, assim, se você me fala, poxa, Stephanie, o Copom de fato vai subir 100 pontos base, esse pacote vai ser aprovado rapidamente. Honestamente, eu acho que a gente teria uma janela de apreciação do real. Ah, vai apreciar para 5, acho que não. Mas poderia apreciar de onde ele está hoje, tá? Agora, isso seria uma história de curto prazo, assim, pensando, né, vamos pensar no ano que vem, numa janela mais longa, acho que seria importante? Bom, se for preciso, né, pensando no ano que vem, pensando na meta, por exemplo, fiscal, acho que a questão fiscal é uma das questões hoje principais do Brasil, né? Se a gente endereça essa questão, ou seja, se o governo ainda vem, né, mostra um comprometimento ainda maior com a questão do corte de gastos ou de, enfim, de ter algum compromisso maior com a meta e com esse corte de gastos, eu acho que a gente poderia ver um câmbio mais apreciado. Então, eu acho que a questão realmente fiscal é onde, vamos dizer assim, ela poderia ter algum impacto mais relevante no câmbio. No entanto, assim, se a gente olhar, o cenário para o real não é um cenário muito favorável. Vamos pensar o seguinte, ou ele é menos favorável do que ele foi no passado. Primeiro, quando a gente olha a conta corrente, né, do ponto de vista das contas externas, nosso saldo comercial em 2024 ele já vai ser muito menor do que em 2023, que foi 100 bilhões, esse ano vai ser um pouco acima de 70 bilhões. Se a gente olhar o déficit em conta corrente e comparar ele com o investimento direto líquido no Brasil, que normalmente esse investimento direto ele sempre foi muito maior do que o déficit em conta corrente, então isso dava realmente uma tranquilidade para as contas externas. Quando a gente olha nos últimos meses, ele já não é maior, ele é até menor. Se a gente olhar o déficit em conta corrente nos últimos meses, se a gente anualizar e dessazonalizar, tirar a questão dos fatores sazonais, a gente vê que ele está rodando em mais de 3%, o déficit em conta corrente. Então isso é elevado. Então, quando a gente olha do ponto de vista externo, né, a gente tem na conta corrente, por exemplo, vários itens, né, que eles estão crescendo de maneira estrutural, ligada à inteligência artificial, computação. Então, eu acho que tem esse ponto de que as contas externas elas estão menos favoráveis, o primeiro ponto. E quando a gente olha para o cenário externo também, a gente vê que agora, lá nos Estados Unidos, né, a gente tem um crescimento forte, com um novo presidente que provavelmente, né, ele vai elevar as tarifas. Então, se a gente pensar nos Estados Unidos aí nos próximos anos, é um crescimento que vai continuar forte pelas políticas de desregulação, corte de impostos. O governo ainda propõe aumentar tarifas. Então, se a gente olhar, é algo que é um cenário consistente com o dólar forte. Então, assim, olha, pode ter alguma apreciação. Se o Brasil fizer a lição de casa, obviamente, esse cenário de dólar forte, ele pode pesar menos, né? Ou a gente pode ver uma depreciação menor, mais lenta, eventualmente alguma apreciação. Agora, voltar para onde a gente estava, nesse cenário externo, mesmo doméstico mais desafiador, não parece mais provável.
Tá. Eu gostaria de aproveitar que é a nossa última edição aqui do ano. Em uma das suas entrevistas, você comenta que 2024 tinha uma expectativa, né? Tinha um grande tema por trás do ano. Qual que é e o que teve de alteração no decorrer desse ano aqui que foi realmente um destaque para 2024? Eu acho que se a gente olhar o ano de 2024, a gente começa o ano com uma projeção de inflação baixa, a taxa de juros que estava, né, caindo e que deveria ter ido para um dígito. E quando a gente olha, a gente está com a taxa de juros que vai terminar o ano em 12,25. Né? Então, o que mudou? A gente teve uma depreciação do câmbio. O que explica também essa depreciação do câmbio aí de 20%? Olha, ali em maio, a gente começa a ter uma mudança, né? Tem essa depreciação do câmbio, tem uma piora da inflação de alimentos e tem uma percepção de uma política econômica menos, vamos dizer assim, focada na inflação, no ajuste fiscal. E eu acho que essa percepção em relação realmente às contas públicas, por que aconteceu isso? Quando a gente olha, realmente os gastos estavam crescendo ali um pouco acima do esperado no primeiro semestre. No ano, de fato, o governo vai cumprir o arcabouço, provavelmente vai cumprir a meta, mas quando a gente olha a perspectiva para os próximos anos, eu acho que tem uma percepção mais negativa. Então, isso fez, junto com o cenário externo, que a gente viu o dólar também ficando mais forte, isso fez com que a gente tivesse essa depreciação do câmbio e a inflação, que ia ser abaixo de 4%, a gente mudou o nosso cenário ali em maio. A gente tinha uma inflação abaixo de 4%, lá em maio a gente mudou para uma inflação de 4,5%, e vai ser muito próxima de 5. Então, essa mudança, eu acho que fez diferença, né? Esse cenário externo, eu diria até que o cenário externo também, assim, ele foi, de certa maneira, volátil também. No início do ano, eram os dados mais fortes ali nos Estados Unidos, e aí uma percepção no final de que o Fed cortaria menos. No meio do ano foi o contrário, as pessoas voltaram a acreditar que o Fed ia cortar bastante. O cenário externo, ele variou, ou seja, ele foi para um lado, foi para o outro, mas aqui a gente realmente teve a nossa mudança, vamos dizer assim, de percepção ali, mais ou menos em maio, e essa percepção não mudou muito, vamos dizer assim, desde lá. Então, acho que foi uma história mais doméstica. Tá. E a gente trouxe bastante, você trouxe bastante, né, sobre as expectativas aqui, não só para 2025, mas para os próximos anos. Mas quais indicadores, o que os investidores deveriam acompanhar para já iniciar 2025 atento em relação ao mercado, além dessas expectativas que você já trouxe para a gente? Olha, eu acho que realmente o foco vai ser nessa aprovação do pacote né, de medidas aí fiscais e nessa reunião do Copom. Acho que tirando isso, acho que olhando assim para o ano que vem, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa discussão em relação à aprovação dessa isenção de R$5 mil, como é que vai ser a contrapartida, ela vai ser aprovada, não vai? Então, acho que do ponto de vista do Congresso, acho que esse vai ser o grande tema do ano que vem, se isso realmente vai ser aprovado, não vai. E no cenário externo, a gente vai ter que ver uma incerteza grande, assim. Eu falei um pouco quais são as principais políticas, que realmente os Estados Unidos devem continuar forte, mas há uma grande dúvida, assim, por exemplo, se o presidente, né, eleito Trump, ele for mais numa linha de subir a tarifa de maneira mais rápida, nos primeiros 100 dias, sobe a tarifa em 10% para todos os países, vamos dizer assim. Se esse for o cenário, vai ser um cenário que vai ter uma aversão ao risco, né? Não é um cenário que as pessoas esperam. Porque mais tarifa para todo mundo é menos crescimento, é mais incerteza. As taxas de juros nos Estados Unidos, ao invés de ter uma perspectiva, enfim, de menos corte, vai ter de mais corte, mas também vai ter um cenário de dólar mais forte. Então, eu acho que tem alguma incerteza com relação ao cenário lá fora. É só um crescimento mais forte dos Estados Unidos, e essa tarifa vai ser vamos dizer assim, uma política mais gradual ou não. Então, acho que tem essa incerteza, eu acho que a gente também tem que acompanhar para saber, obviamente, qual que vai ser o impacto aqui no Brasil. Bom, acho que abordamos bastante tema, tanto em relação a 2024, como o mês de novembro, expectativas aqui para 2025, o que esperar também desse mês de dezembro. Não sei se você gostaria de trazer mais alguma atualização para a gente, se não, gostaria já de agradecer a sua participação aqui. Super obrigada, vamos olhar, esse próximo mês vai ser bem importante, acho que janeiro vai trazer ainda mais novidades. Perfeito. Bom, obrigada, Stephanie, pela participação Obrigada, hoje. Fernanda. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí em 2024. A gente se encontra em janeiro de 2025. Até a próxima.